esta palestra fosse um bocadinho informal, porque eu não sou propriamente historiador, portanto sou arquiteto, moro, como disse, há quase 42 anos e portanto resolvi fazer uma apresentação da minha visão, uma espécie de cronologia do edificado existente, portanto daquilo que existe atualmente, e caracterizá-lo e contextualizar o edificado que presumo que quase toda a gente conhece. Portanto, eu tenho muito poucas fotografias antigas e optei... posso usar isso? Optei por fazer uma abordagem daquilo que chegou aos nossos dias, digamos assim. Portanto, e preparei aqui um pequeno texto para ser um bocadinho mais fácil. Algés, no século XIX, era um pequeno povoado periférico de Lisboa, predominantemente pobre e rural. O Tejo era também palco de atividades pescatórias, apesar de ser sobretudo em Pedroços e Belém que se estabeleceram algumas fábricas e armazéns ligados às pescas e atividades marítimas. Portanto, neste slide podemos observar, no Alto de Algés, junto da capela da Nossa Senhora do Cabo, a malha urbana mais antiga, de traçado orgânico, com pequenos pátios. As casas humildes, pescadores, lavadeiras e trabalhadores das quintas rurais. Dos vestígios rurais que nos chegaram até nós, vou passar ao próximo slide. Olhando um bocadinho mais para trás. Se calhar vou passar para aqui. Dos vestígios rurais que nos chegaram até nós, resta uma pequena parte da Quinta de Santo António, hoje transformada num jardim público. A maioria das quintas não conseguiu resistir à especulação imobiliária. Peço desculpa. Portanto, é curioso notar, podes passar ao slide seguinte, que a toponímia conserva algumas referências desse passado. Mas de facto só a toponímia ficou, neste caso. Portanto, podes passar os últimos anos de 1800 e a transição do século para o século XX trazem novos equipamentos que vão estruturar e impulsionar o desenvolvimento para o futuro. Falo da linha de comboio Lisboa-Cascais, numa primeira fase só até Pedroços, Cascais-Pedroços, inaugurada em 1889. 6 anos depois, a Praça de Torres assiste ao primeiro espetáculo e em 1901 o elétrico junta a Praça da Figueira Algés. Estas ligações vão reforçar e potenciar o seu desenvolvimento e crescimento que se estenderá a sul. Portanto, são realmente equipamentos que vão estruturar o desenvolvimento no futuro. A praia torna-se uma das mais apreciadas em toda a região. A burguesia lisboeta começa a construir alguns chalés e palacetes de veraneio e estes foram preferencialmente localizados junto ao rio ou na encosta para usufruir da centralidade e vistas deslumbrantes. É neste contexto que nos anos 20 surge o atual traçado da Baixa de Algés e as ligações à população antiga pela Avenida da República. Pronto, agora aparecem alguns exemplos dos chalés e casas que julgo que todos conhecerão. Portanto, alguns estão em degradados, outros são expectantes. Contudo, a ruralidade continua presente. Portanto, há aqui alguns pormenores interessantes. Estes palacetes, obviamente, da burguesia, portanto, têm sempre algum trabalho de azulejo, portanto, há sempre, são sempre uma arquitetura mais requintada do que obviamente a arquitetura popular, não é? Portanto, há sempre alguns pormenores interessantes que muitas vezes passam despercebidos e com um olhar mais atento consegue captar. Portanto, contudo, a ruralidade continua presente e surgem pequenas vilas como resposta às necessidades de habitação. Casas pobres, portanto, podemos avançar um bocadinho. Portanto, aqui estão as vilas. Eu consegui detectar 5 vilas ainda. Eu penso que haveria mais, mas foram sendo demolidas. Casas pobres de tipologia modular, que se repetem em banda, geralmente com pátio ou arruamento comum, e conferem por isso uma certa unidade territorial e de caráter comunitário. Portanto, tem esse lado muito comunitário as vilas.
Esta Vila Pedroso e a Vila Madalena são no Alto de Algés, portanto junto ao pé da Capelinha, e são talvez as vilas mais pobres mesmo, e pronto, vê-se pelo próprio desenho que são bairros muito pobres, quer na construção, quer outros avançados. Portanto, este é o Largo Vila Madalena, também ali por trás da Capelinha, lá em cima. E depois cá em baixo temos a correnteza da Carapuça. Não sei se conhecem, porque normalmente estas vilas são um pouco escondidas, ficam sempre, isto fica por trás da Avenida dos Bombeiros, perto do antigo quartel. Depois temos a Vila Bandeira, à Rua Luís de Camões, portanto, que são 4 casas. Isto eram inicialmente 4 casas à frente na rua, e depois tinha estas 4 casas atrás, entretanto as casas foram demolidas e restam estas 4 na Rua Luís de Camões. E depois esta vila que eu não consegui saber o nome, não sei se alguém sabe, que fica na Rua Damião de Góis, entre a Rua das Estátuas e a Rua Damião de Góis. Tem uma espécie de logradouro com este parque. Eu penso que a Vila Matias foi demolida, que era onde era o Pingo Doce. Portanto, esta aqui é um tunelzinho que fica. Isto são as traseiras dos cafés, e tem aqui este pátiozinho que foi todo recuperado recentemente. E portanto, como eu digo, todas elas têm um caráter muito. Acabam por ter alguma unidade territorial, portanto têm todas este perfil modular, mas não deixam, apesar deste estar mais recuperado, não deixam de ser casas pequenas e pobres. Passamos para a década seguinte, portanto íamos nos anos 20, portanto os primeiros anos do princípio do século XX até 1930. E aqui dá-se de facto uma mudança. A década de 30, a malha urbana consolida-se, portanto a malha da Baixa de Algés consolida-se com pequenas moradias e alguns prédios de rendimento. A arquitetura desta época é caracterizada pelo primeiro movimento modernista, movimento modernista português, que introduziu uma nova estética, que começa a experimentar novos materiais de construção. Portanto, aqui os arquitetos de facto têm um papel nesta fase, começam a utilizar o betão, portanto, pela primeira vez, portanto, deixa de haver aquelas casas de tabique, tão armado, e explora uma linguagem geométrica no desenho das fachadas. Os interiores também apresentam um desenho geométrico nos mais diversos pormenores, nos grelhamentos, nos puxadores, as guardas de varandas, sacadas e algumas com azulejos, e um sem número de outros pormenores que o qualificam e dão uma coerência formal a todo o edifício. Os exemplos mais interessantes são, sem dúvida, estes que eu penso que todos conhecem, o número 58 e o 66 da Avenida dos Combatentes, que, embora não se saiba ao certo quem os desenhou, são frequentemente atribuídos ao arquiteto Cassiano Branco. Existem muitos outros prédios desta época. Podes? Exato. Mais um? Aqui, portanto, cá está a geometria sempre presente, portanto, e sempre também muita curva. Portanto, as curvas são também, nesta época, cá está aqui mais uma esquina. Existem muitos outros prédios desta época que se reconhecem pelos pormenores ao estilo Art Deco. Portanto, com a sua estrutura geométrica, a supressão de arestas, portanto, os cantos passam a ser curvas, os gostos em explorar a assimetria, portanto, neste caso é patente as assimetrias, e ainda o desenho de detalhes, de portas, etc. Portanto, há um gozo e um gosto em pormenorizar quase até a exaustão. Portanto, aqui vê-se todos estes prédios são prédios tipicamente dos anos 30, que ele está em muito mau estado. O resto está tudo mais ou menos. Aqui pela minha análise, é a fase da transição entre os anos 20 e os anos 30, porque ainda tem meio uma linguagem dos anos 20, mas depois os gradeamentos já são mais geometrizados.
aquela cimalha lá em cima também já tem um cheirinho no Art Deco, e depois o azulejo também ainda tem uma pessoa de longe parece o azulejo mais antigo, depois uma pessoa olha ao detalhe e já tem um desenho mais geométrico, portanto já foge daquelas flores e do azulejo do princípio do século XX, portanto tem esta geometria que é muito interessante do foto. E pronto, aqui estão uma série de edifícios que penso que serão familiares. Este é em frente ao novo centro de saúde, aquele é na Avenida dos Combatentes, este é na Avenida da República, e portanto sempre as assimetrias e a geometria sempre a modular o desenho da fachada. E mais algumas portas soltas que espelham um bocadinho o gosto desta época, estas aduelas curvas que dão um certo, que caracterizam bem esta época. Passamos à altura do Estado Novo. E é curioso, e vocês podem perguntar-se como é que o Estado Novo censurava os arquitetos. E isto de facto aconteceu porque a austeridade e a censura do Estado Novo chega à arquitetura nos anos 40. Os mesmos arquitetos que até então tinham introduzido uma linguagem vanguardista, porque todos estes elementos que eu tive a mostrar agora eram extremamente vanguardistas, eram agora obrigados a seguir uma estética conservadora, que procurava limitar a criação e o desenvolvimento dos conceitos progressistas do movimento moderno que então prosperava na Europa. Pretendia-se recriar um estilo arquitetónico único em Portugal que introduzisse o ambiente rural, as referências da escola, da igreja e da tradição. Os bairros, moradias da Encarnação, do Alvito, Madre Deus e aqui ao lado do Restelo e Caselas são exemplos que traduzem esse espírito que traz a aldeia para a cidade. Por outro lado, os edifícios mais urbanos são formalmente austeros, robustos, de grande qualidade construtiva e com elementos decorativos de arquitetura portuguesa, como os pinásios barrocos, como vemos ali em cima, e o edifício do mercado também tem. Portanto, aqueles pilares da Casa de Mateus, portanto, iam buscar referências à arquitetura barroca e outras referências da arquitetura portuguesa. As varandas dos pisos nobres com os símbolos do Império, portanto, valorizando o Império com o escudo e as esferas armilares. A Praça do Arieiro e os edifícios da Avenida António Augusto da Guerra em Lisboa são o expoente máximo deste tipo de arquitetura. Só por uma curiosidade, a Praça do Arieiro, se vocês virem de cima, em planta, é um escudo, é o escudo nacional. Portanto, e aqui estão alguns, podes passar mais à frente. Aqui, se repararem nas varandas, tem as esferas armilares, portanto isto é a mesma arquitetura típica dos anos 40. Continuando, só após o Congresso Nacional de Arquitetura de 48 é que uma nova geração de arquitetos se insurgiu contra este tipo de estética, imposta por um regime forçado a aceitar as vanguardas do segundo movimento moderno. A arquitetura dos anos 50 e 60 ganha um novo fôlego e uma nova abordagem que vão para além do desenho da fachada. O objeto arquitetónico é pensado como um todo existente, como um todo coerente, e a estética é o resultado da função do edifício. Surgem novas experiências de desenho urbano, como o bairro das Estacas em Alvalade, aos Olivais, ou que rompem com a tipologia do quarteirão convencional. Mas em Algés, estes novos conceitos têm pouco eco. A burguesia começa a preferir as praias de Cascais e o edificado vem servir uma classe média baixa que, não tendo condições de habitar o centro de Lisboa, escolhe esta localidade periférica. As casas, podes passar? Isto ainda é dos anos 40. Isto é o mercado, portanto, a tradição, portanto, o ambiente rural, portanto, está tudo dentro do espírito do Estado Novo. Portanto, tudo isto tem... Pronto, aqui os anos 50 e 60. Portanto, tiveram um pouco eco as
Portanto, não há grandes exemplos em Algés da arquitetura dos anos 50 e 60, mas no final da década de 60, Algés continua a ser uma região periférica e com alguns resquícios de ruralidade, e no fim dos anos 60 começam a delinear-se o Miraflores. Portanto, podes avançar um bocadinho. Isto são alguns pormenores de varandas, pronto, mas não há assim propriamente grande... Aqui este caso, eu acho que é um dos edifícios mais interessantes da década de 60, que é logo o primeiro prédio da Taberna dos Bombeiros. Os apartamentos, portanto, Miraflores começa a desenvolver-se, portanto, é uma zona já para a classe média alta, e aqui os prédios são feitos com alguma qualidade construtiva, alguns princípios funcionais e estruturais modernistas, e os apartamentos são geralmente espaçosos, e os átrios são geralmente bem desenhados e exibem algum cuidado no desenho e detalhe. Portanto, o desenho das floreiras, estes prédios têm inclusive os candeeiros lá por dentro desenhados, portanto tem alguma qualidade em termos de desenho e de detalhe. Já estás a utilizar o tempo dele ou está... Estou já a acabar. Portanto, os anos 80 são, quanto a mim, os anos 80 e 90 foram as piores alturas. Globalmente é uma arquitetura bastante má. Eu até aqui quase orgulho de trazer estes exemplos, mas não tinha outros exemplos para trazer. Má na sua implantação, má no... Pronto, tudo é mau. Temos aqui um exemplo de Cisa Vieira que também não consegue, a implantação é péssima. E agora, para terminar, o século XXI traz algumas novidades interessantes. Portanto, no início do século, a Torre de Controle Marítimo, do arquiteto Gonçalo Virno, é um contraponto assumidamente contemporâneo à linha de costa e estabelece um diálogo com a história entre a Torre Bem e padrões de descobrimentos. Portanto, é mais uma torre que cria esse diálogo com o passado. A sua inclinação é uma provocação às leis da gravidade e um desafio ao desconhecido, onde a Terra acaba e começa o mar. Por outro lado, começa a valorizar e a habilitar os bairros antigos, que se encontram envelhecidos e degradados. Portanto, temos aqui, nota-se, nos últimos anos, as casas antigas ganham nova vida e novos habitantes, e assim muitos dos chalés e moradias do início do século vão sendo modelados com qualidade, preservando as características e elementos construtivos originais. Por fim, temos Miraflores, a igreja de Miraflores, e o centro comercial Dolce Vita, que parece uma obra interessante. A igreja face a alguma crítica, sobretudo por causa da sua implantação, porque esta implantação é completamente desastrosa. Do ponto de vista, o objeto arquitetónico em si pode ser interessante, mas nunca naquele sítio. Pronto, e por fim o Centro de Saúde. É talvez uma obra pública mais recente, um edifício que ostenta uma forma agressiva de uma estética contemporânea, quer na sua escala exagerada, quer nos volumes que se atiram para as ruas, rematados por enormes varandas igualmente desproporcionadas e sem sentido funcional. A qualidade de pormenorização e acabamentos é bastante fraca. Nota-se uma vontade de rasgo e uma série de interações claramente falhadas, do meu ponto de vista. Isto já é uma análise minha. Termino com uma nota da minha sensibilidade pessoal. Mais interessante que a arquitetura, a beleza de Algés passa pela diversidade de vivências. Passam por aqui diariamente muitos trabalhadores de obras, trabalhadores da praça, os ciganos a fugir à polícia, os betos de Miraflores, os bancários, os lojistas, os licenciados, os desempregados, os remediados, os velhotes que ficam à porta das tabernas, as donas de casa que fazem as suas compras de manhã. Por isso gosto tanto dessa verdadeira grandeza de Algés. Uma mistura de classes que se cruza pacificamente todos os dias nesta rua, sem necessidade de se proteger por trás de muros de condomínios luxo ou de se isolarem em guetos dos bairros sociais. Obrigado.